Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito de 40 dias, derrubando bloqueios para uma vida próspera. Um propósito que procura revelar em 40 dias bloqueios que nos impedem de nos aproximarmos de Deus e de alcançarmos uma vida próspera, uma vida mais abundante e abençoada por Deus. E hoje nós vamos, no dia 4, falar sobre a mediocridade. Então, o que é a mediocridade? A mediocridade, ela é aquilo que é médio, que é mediano, que não é ruim, mas não é excelente. Traz contentamento com o que a pessoa fez e com o que ela faz, gerando uma mentalidade de estagnação. Porque se o que eu faço já está na média, então não há por que se buscar o aperfeiçoamento e a melhora. Com o passar do tempo, o mediano acaba ficando para trás e cada vez pior, até ser destruído ou engolido pelo tempo e pelas novas realidades que surgem em tudo na vida. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 4, versículos 3 até o versículo 8. Gênesis 4, versículo 3 diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Verso 5: Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Verso 6: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Verso 7: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Verso 8: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Leitura bíblica, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O desbloqueio da mediocridade. Vamos aqui elencar 9 pontos para o desbloqueio da mediocridade. Mas antes de elencarmos esses 9 pontos, vamos retornar aqui ao texto de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3 até o versículo 8, quando fala a respeito da história da oferta que foi oferecida por Caim e por Abel. Quando nós lemos aqui o versículo 3, nós vemos que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O verso 3 nos mostra que Caim chegou no meio do seu trabalho, que era o de lavrar a terra, e tomou uma oferta ao Senhor. Quando o texto nos fala a respeito de uma oferta, nos mostra que ele tomou uma oferta qualquer. Quando nós lemos o versículo 4, nós vemos que existe uma qualificação da oferta que foi apresentada por Abel. O versículo 4 fala que Abel também trouxe uma oferta, mas ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e também da sua gordura. Então Abel teve uma preocupação em oferecer os primogênitos das suas ovelhas. Ele procurou oferecer da gordura do rebanho que ele cuidava. Isso nos mostra que ele se preocupou
em fazer o melhor para o Senhor. E logo na sequência, o Senhor atentou para a oferta de Abel e para a sua oferta. A oferta de Caim não foi recebida, o Senhor não atentou para a oferta de Caim, porque a oferta que ele apresentou a Deus foi uma oferta, algo que ele simplesmente recolheu do seu trabalho para entregar de qualquer forma para Deus. Você receberia um presente que alguém lhe desse, que você percebesse que não houve uma preocupação, uma dedicação em apresentar esse presente a você? Certamente que nós, como pessoas, não recebemos os presentes que nos são ofertados e que não mostram que houve uma dedicação, um carinho, uma atenção em relação a nós. Que se dirá Deus, apesar de ter apresentado uma oferta mediana, uma oferta medíocre, uma oferta que não era excelente, uma oferta qualquer. E diante de Deus, Caim se irou. E se irou fortemente e, ao mesmo tempo, ele ficou triste, descaiu-lhe o semblante, porque ele sentiu que foi desprezado por Deus. E Deus, no versículo 6, para mostrar que não estava desprezando Caim, foi até ele para falar com ele. O Senhor poderia simplesmente ter ficado em silêncio e ter dito: eu não recebi a oferta e deixa ele para lá. Mas Deus, querendo corrigir, ensinar, ter um relacionamento com Caim, foi até Caim e disse: por que você está irado? Qual a razão da tua ira? Então a primeira reação de Caim, que foi ficar irado, Deus veio e disse para ele: por que você está irado? A primeira pergunta. Para que ele pensasse. Se a segunda pergunta: por que você está triste? E o Senhor continuou no versículo 7 dizendo: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus estava dizendo: se você fizer as coisas bem feitas e como devem ser feitas, por acaso você não vai ser aceito? Agora, se não fizeres bem, ou seja, se você permanecer no erro, se você não fizer a coisa correta e da melhor forma, o pecado jaz à porta, ou seja, o erro, o pecado significa aquilo que está errado. Aquilo que está errado vai ficar ao seu lado. Quando ele fala que jaz à porta, significa vai ficar do seu lado, vai ficar com você. E sobre ti será o seu desejo. Esse trecho, e sobre ti será o seu desejo, Deus estava dizendo para ele que o pecado ele tem um desejo. Qual é o desejo do pecado? O pecado deseja acorrentar, prender cada um de nós nele. O pecado deseja que nós fiquemos amarrados com ele. O pecado da preguiça deseja que você fique abraçado com ela, que você fique na cama, não desperte cedo para fazer o que precisa ser feito. O pecado da preguiça deseja abraçar você e ficar como a sua mulher do seu lado, ou ficar como seu marido no seu lado, para que tudo que você fizer seja mal sucedido e não tenha prosperidade. Então Deus estava dizendo: se você não fizer a coisa correta, o pecado, aqui eu falei da preguiça como um exemplo, vai ficar com você e vai dominar você. O desejo do pecado vai ser aprisionar você e ficar com você para sempre. Mas sobre o pecado, você precisa dominar. É preciso dominar a preguiça. Aqui, especificamente no caso de Caim, o desejo dele era o de matar o seu irmão.
O versículo 8, que vem na sequência, traz essa revelação. E Deus, que é onisciente, já tinha visto a ira de Caim e tinha visto o abatimento dele. E que esse pecado de ter apresentado uma oferta de qualquer maneira, tinha gerado nele a inveja pelo fato de Deus ter recebido a oferta de Abel. Deus estava dizendo, se você fizer a coisa certa, você também será aceito assim como Abel foi aceito. Mas se você quiser continuar a não fazer as coisas bem feitas, o pecado da inveja, primeiro o pecado da ira, que não tem razão, que não tem justificativa, porque é você que está colhendo a consequência do seu pecado, vai ficar do seu lado, gerando o desejo de viver com você, gerando outros pecados, gerando o pecado da inveja. E depois a inveja, quando vai sendo alimentada, gera o desejo do homicídio. Percebemos aqui nesse texto que quando nós damos lugar a um primeiro pecado e não dominamos sobre ele, e o primeiro pecado foi ter apresentado uma oferta qualquer para Deus. Bastava ele voltar ao campo, preparar uma oferta adequada e agradável ao Senhor, e ele seria aceito. Mas ele ficou com raiva pelo sucesso do seu irmão. E ele deu lugar primeiramente à ira. Depois, a ira fez com que ele ficasse triste. Depois, a tristeza acumulada com a ira fez ele ficar se comparando com Abel e olhando com raiva para Abel. Depois, com inveja. Por que ele foi aceito e eu não? E depois levou Caim a premeditar, a pensar em preparar uma armadilha que o levou a convidar Abel para ir ao campo com ele. E ali no campo ele o matou. O que nós percebemos é que quando uma pessoa não busca o seu aperfeiçoamento e não busca prestar atenção na sua própria vida, querendo vencer a mediocridade, ela acaba incorrendo em outros pecados. Incorre no pecado, primeiramente, da ira, da comparação, da inveja, e isso é muito preocupante, é muito perigoso, é muito... leva a pessoa a uma situação de tamanha desgraça que a pessoa pode até mesmo querer matar aquelas pessoas que fazem todos os dias o seu melhor. Eclesiastes 9:10, nós lemos aqui o princípio da excelência. O princípio da excelência significa que tudo que vier à tua mão para fazer, que você deve fazer conforme as tuas forças. Fazer conforme as tuas forças significa fazer o melhor que você pode. Por quê? Porque todos nós, segundo esse versículo de Eclesiastes 9, que é o versículo 10, todos nós vamos um dia para a morte, para a sepultura. E quando nós formos para lá, não existe lá nem obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. A mensagem desse texto é: tudo que você estiver fazendo enquanto estiver aqui na terra, enquanto você respira, faça sempre o melhor. Então, o desbloqueio da mediocridade começa aqui no primeiro ponto. O princípio da excelência é de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1,
quando Deus estava criando todas as coisas, nós vemos que Deus criava uma coisa e logo na sequência o texto nos fala: e viu Deus que era bom. Deus faz tudo com excelência, desde a criação. Tudo que ele faz, tudo que ele fez era bom, e quando ele formou o ser humano, ele formou o ser humano e ele disse tudo e que o ser humano era muito bom. Ponto número 2. Deus não aceita o que é morno. Lá em Apocalipse, a palavra fala que Deus gostaria que a igreja fosse quente ou fosse fria, mas porque era morna, ele estaria vomitando aquela igreja da sua boca. Ponto número 3. Deus é necessário vencer a mediocridade. Vencer a mediocridade não exige o perfeccionismo. O que é feito com toda a força é melhor do que é perfeito, que acontece no processo de fazer todo dia um pouco melhor que no dia anterior, sem parar, com constância. Faça o melhor que você tem agora e sempre. Esse ponto número 3 serve para aquelas pessoas que nunca fazem nada, porque elas dizem: eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu ainda não consigo. Se você não começar a fazer conforme as tuas forças, você nunca vai começar. Você precisa começar. Você vai fazer hoje. Não vai ficar perfeito. Mas o que importa é que no final do dia você diga: eu fiz o melhor que eu pude. E é necessário que a cada dia você volte e continue fazendo, sem parar e com constância. É participar do processo, fazendo todos os dias o melhor, que você vai alcançar a perfeição. Ponto número 4. Quem faz o melhor todos os dias não tem tempo para inveja. Caim ficou com inveja de Abel porque não ocupou tempo em melhorar e se aperfeiçoar. Ao invés de você prestar atenção nos bons resultados de quem você está da pessoa com quem você está se comparando, pense em dedicar o seu tempo em cuidar da sua própria vida, realizando o melhor que você pode para que você se aperfeiçoe, para que você vença a mediocridade e comece a se aperfeiçoar e alcançar a excelência. Deus falou para ele que se ele bem fizesse, colheria o resultado. Mas ao invés de dedicar o tempo em melhorar a si próprio para alcançar a excelência no que fazia, para gerar valor, não dominou sobre si, não dominou sobre o pecado. Preferiu invejar até matar o bem-sucedido Abel. Ponto número 5. Faça sempre o que tem que ser feito. Liste o que você precisa começar a fazer para melhorar a sua vida. Ao invés de gastar o tempo com reclamações, aqueles que são reclamões são medíocres, porque ficam reclamando, vivem na média da reclamação. Seja excelente. Pense, o que eu posso fazer para melhorar? Liste numa folha de papel: eu preciso melhorar nisto e nisto. Liste. E na sequência, quando você listar, comece a descrever, a pensar, a conversar com pessoas que possam lhe ajudar a encontrar atitudes para melhorar. Ponto 6. Vença a mediocridade espiritual. Pense em ler a Bíblia, orar, jejuar, ir mais à igreja, ouvir mais pregações e hinos de adoração. Partindo do conhecimento de Deus, você terá uma visão mais ampla. Começando por vencer a mediocridade espiritual, começando no aprofundamento do seu relacionamento com Deus. O próprio Deus, pelo mover do Espírito Santo, te trará sabedoria para que você possa encontrar respostas e saídas para as áreas da sua vida. Tendo comunhão com Deus, o próprio Deus trará pessoas,
amizades que permitirão que você encontre saídas para as mais diversas situações da sua vida. Ponto número 7. Vença a mediocridade na saúde. Cuide da alimentação. Comece a cuidar de sua alimentação e a cuidar do seu bem-estar físico, começando a caminhar perto da sua casa, nem que seja de 20 a 30 minutos, bebendo água, junto com a alimentação saudável, sem gordura e açúcar, e a constância nessa atividade. Ponto 8. Vença a mediocridade no conhecimento e treinamento. Comece a buscar livros inspiradores e que contem muitas histórias para se divertir e aprender coisas novas, para treinar seu cérebro e ser uma pessoa mais interessante com mais conhecimentos. Quando você lê vários livros que são inspiradores, você conhece mais histórias de pessoas e aquilo que elas fizeram para vencer as suas dificuldades e como elas se tornaram pessoas inspiradoras com as histórias delas. Isso permite que você converse com mais pessoas e que as suas conversas sejam mais interessantes e que você consiga acessar novos níveis de vida. Ponto 9. Vença a mediocridade na família e nos relacionamentos. Seja um bom cônjuge. Veja no seu casamento aquilo que você tem sido mediano, aquilo que você tem feito sem excelência. Quando você se casou com essa pessoa no começo, você dava tudo de bom, dava o máximo no relacionamento. Com o passar do tempo, as pessoas vão esfriando e deixando de cuidar do cônjuge. E com o passar dos anos, quando as pessoas insistem em não cuidar e não cuidar e não cuidar, acabam tendo um relacionamento que vai para o divórcio. Então, o divórcio nunca é um processo que acontece de uma hora para outra, mas é um processo de esfriamento em que o cuidado com o outro é deixado de lado. Ofereça mais para que o seu casamento seja cada dia mais feliz e melhor. E seja também um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor irmão, um melhor amigo. Trabalhe nos seus relacionamentos, buscando aprender, crescer junto, entender, para que você não caia na armadilha da inveja, do desgosto, do desprazer no relacionamento com o outro. A tarefa: vencer a mediocridade. Liste 3 coisas que você percebe que tem sido medíocre, indicando o que pode fazer de melhor. Ponto 2. Você pode escolher a área da espiritualidade. De repente você pode colocar uma meta de ler a Bíblia durante o período de um ano, de ler o livro de Provérbios e meditar mais em Provérbios. Na área da espiritualidade, você pode, por exemplo, colocar como uma meta estabelecer um grupo de estudos pelo WhatsApp, em que você telefona para 1, 2 ou 3 pessoas que são seus amigos e vocês juntos fazem a leitura da palavra e cada um faz uma meditação para que vocês reflitam e cresçam juntos. Você pode criar um grupo de oração pelo WhatsApp. Você pode criar um grupo para tratar a respeito de projetos para desenvolver na igreja. Você pode também escolher a área da família, ver o que você precisa melhorar no seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com os seus parentes. Você pode tratar da vida financeira. Será que eu tenho administrado bem os meus recursos? Será que eu não posso economizar em outras coisas? Ver os gastos que eu estou realizando de maneira inútil, desnecessária. Começar a realizar alguns investimentos, nem que seja com um pequeno valor, mas que seja constante, para que depois eu vá aprendendo cada dia mais e mais a administrar melhor os recursos. Entrar na internet, procurar vídeos que explicam como administrar a vida financeira para ter mais habilidade com relação à administração dos próprios recursos, do dinheiro.
Você pode escolher a área da leitura, procurar participar de um clube do livro. Você pode cuidar da saúde, da alimentação, da prática do exercício físico, entre outras que você quiser. Dentre tantas áreas, escolha 3. Lembre que a vida é um constante desbloqueio de travas e a mediocridade vai sendo vencida aos poucos quando você é constante, com constância. Um pouco melhor todos os dias vai levar você a ser cada dia melhor e a estar mais conforme a vontade de Deus. Lembre que em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito: não se conforme com o mundo, não assuma a forma do mundo, mas a forma de Deus. Deus, como nós falamos, ele observa o princípio da excelência. Tudo que ele faz é com excelência, tudo que ele faz é da melhor forma. Até na salvação, ele enviou o próprio Filho para que pudéssemos alcançar a salvação. Então busque a forma de Deus, procurando a excelência em tudo que você faz e em tudo aquilo que você fizer. Conclusão: o compromisso de ser cada dia um pouco melhor do que o dia anterior é a garantia de uma vida abundante e próspera. A garantia da vida abundante e próspera é esse compromisso. Assuma o compromisso de ser cada dia melhor e cada dia um pouco melhor. Porque quem melhora todo dia como pessoa, como profissional, como filho de Deus, como marido, como esposa, como amigo, como patrão, empregado e em tudo que faz, alcança a realização e vitória no que busca. Ponto 2. O mediano nunca vai se destacar, nem vai experimentar a alegria de uma vida realmente abundante. Vai ficar sempre na mornidão, que para Deus é a marca de quem podia fazer melhor, mas não fez. E isso enseja vergonha e humilhação. No fim, perderá o que recebeu de Deus. Aqui nesse ponto 2, cabe lembrarmos da parábola dos talentos. Deus entregou 5 talentos para um, 4 talentos para outro, 3 talentos para outro. Os que receberam 5 e 4 talentos, quando tiveram de prestar contas ao seu senhor, disseram: recebi 5, estão aqui mais outros 5. Recebi 4, estão aqui mais outros 4. Mas aquele que recebeu 3 disse: eu sei que o Senhor semeia onde não plantou, que o Senhor é investidor. Então fiquei com medo, então escondi o que recebi, estão aqui os 3 que recebi. E ali, naquela parábola, o Senhor disse: arranca-se esses 3 que você recebeu e entregue para aquele que recebeu 5 e que multiplicou com mais 5. Então, aqueles que se aperfeiçoam todos os dias vão receber abundância, mas aqueles que são medianos, que ficam na média, ficam estagnados no tempo, ficam paralisados na vida, diminuem o relacionamento com Deus, começam a ter problemas na sua saúde porque não cuidam da sua saúde, entram em crises financeiras porque não administram, não procuram aprender a administrar os seus recursos. Quem não multiplica os seus talentos acaba ficando com dificuldades de manter os ganhos necessários para alcançar uma vida cada dia mais abundante. Portanto, procure oferecer sempre o seu melhor, porque Deus sempre ofereceu o melhor. Vencendo a mediocridade, você destrava um bloqueio que impede você de alcançar uma vida abundante, de alcançar uma vida próspera. Então esse é o dia 4 desse propósito de 40 dias derrubando os bloqueios para uma vida mais próspera. Deus abençoe. Fiquem na paz de Jesus.